Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast e no episódio de hoje está muito especial porque a gente está com um convidado gigantesco aqui do mercado previdenciário. É um prazer enorme poder falar com esse cara. Desde que eu me conheço aqui dentro do mercado jurídico, esse cara sempre foi uma referência. Sempre que eu ia fazer algumas pesquisas, conversando com clientes e tal, esses caras apareciam de alguma forma ali dentro do meio previdenciário. Eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos do que o Thiago Luquim, né, um dos sócios fundadores do Aite Badari Luquim, o famoso ABL Advogados. Ele também é sócio, né, do ABL Calc, que é uma empresa de cálculo jurídico focado para demandas previdenciárias, mas também tem cálculos cíveis, tem cálculos trabalhistas, como ele comentou aqui no bastidor. Então, Tiagão, obrigado por aceitar esse convite. Prazer enorme poder trocar essa ideia contigo hoje, cara. Ô, Victor, prazer aí em conversar com vocês. Vamos compartilhar um pouquinho dessa nossa trajetória dentro do direito previdenciário, bater um papo bacana aí sobre algumas estratégias que o pessoal gosta bastante, né? Estratégias de marketing jurídico. E vamos enrolar. Obrigado aí pelo convite. Pô, quem me dera ser grande assim, cara. Estamos na luta diária. São 15 anos de escritório. Estamos completando, inclusive, nesse mês aqui, mas vivendo um dia após o outro, com estratégia, claro, mas é muito bacana. Vamos lá, cara. Boa, maravilha. Eu acho que esse episódio aqui vai estar recheado de coisa boa para quem quer aprender de qualquer forma. Lógico que a gente vai puxar sempre o fio da meada para direito previdenciário, mas, cara, eu acho que aqui tem muito aprendizado geral que a gente pode colocar para diversos advogados, tanto em termos de crescimento, em termos de venda, em termos de marketing. Eu acho que não tem como não aprender alguma coisa desse episódio. Então vamos lá. Cara, primeiro dar um contexto, né? Quem é o ABL Advogados, para quem não conhece? Vocês começaram lá, como você falou, já estão completando aí 15 anos. Quais são os big numbers do escritório hoje? Dá um contexto para a galera de quem que é o escritório. Ah, legal. Bom, eu montei o escritório em 2008, juntamente com o meu sócio João Badari e o Murilo White. Tá? Naquela época eu ainda estava na faculdade, estava no último semestre da faculdade. O João ele já trabalhava num escritório previdenciário, ele era estagiário lá, estava na transição para se tornar advogado. E ele falou: Poxa, é uma área muito bacana, cara, muito bacana. Tem um potencial enorme e vale a pena a gente investir. E eu estava como estagiário numa multinacional e eu entrei num baita de um dilema. Imagine só, né? Você já há 3 anos numa multinacional, sair, largar tudo para entrar numa loucura, como disse minha mãe na época, porque obviamente a família não apoia uma mudança tão radical como essa, né? Mas eu conversei bastante, conversei com algumas pessoas, alguns empresários, na época, que fez um diferencial enorme, né? E aí eles falaram: Poxa, você é novo, cara, você tem, na época, eu estava com 26, 27 anos, vale a pena você investir em algo que é seu, né? E aí eu saí da multinacional, falei para o João que a gente ia, vamos montar um escritório nosso, só que a gente não era advogado, a gente não tinha OAB ainda, né? E aí a gente chamou o Murilo, que também era do interior, um fato bacana, né? Todos nós somos do interior de São Paulo e a gente morava numa república do lado da nossa faculdade, que a gente estudou na FMU, e o Murilo também morava com a gente. E falou: Murilo, vamos lá, você é o advogado que fica responsável pelo escritório. O Murilo era advogado da prefeitura de São Paulo já. E aí a gente largou tudo e montamos no ABC Paulista, na cidade de Santo André, onde é uma região que tem muitos aposentados, principalmente de tempo especial. E aí, de lá para cá, a gente foi investindo, que acho que é um ponto diferencial. Só para ter uma ideia, Vitor, eu montei o nosso site da ABL em 2009. Cara, era um mar azul, transparente. Ninguém estava na internet ali em 2009. E aí, em outubro de 2009, sabe o que eu comecei a fazer, cara? Ads. Em 2009, se você entrar no nosso Google Ads, você vai ver que a gente está ali desde outubro de 2009. E foi dali que a gente começou a buscar clientes fora da nossa região. A gente tinha ali muitos contatos, a gente fez muitas parcerias, mas com essa parte da internet, a gente lá em 2009 começamos a expandir. Caraca, velho, isso já é
Assim, é uma coisa muito interessante, porque geralmente é o contrário, né? A gente começa o escritório e a galera se preocupa com uma outra coisa, que é vou montar minha salinha, vou botar minha mesinha lá, vou fazer as coisinhas tal, deixar tudo organizado, para daí o cliente chegar e eu estar pronto para atender ele. Cara, você já foi com uma visão muito diferente, porque essa seria até já a minha próxima pergunta, né? Como é que vocês fizeram no começo para captar cliente, mas você já meio que trouxe aqui. Cara, já criei um site, já fui atrás do digital. Cara, mas agora eu quero ter um contexto disso, Thiagão. Como é que cara, assim, nós estamos falando de 2008, velho. A internet começou a ser a internet que a gente conhece hoje, sei lá, 2013, 2014 para frente. 2008 você já teve uma visão de falar, cara, vou investir nesse trem aqui de site. Eu acho que ainda, nem sei se ainda era internet de escada. Cara, como que você pensou assim, falou, velho, vou fazer um site, vou construir aqui, fazer ads. Da onde que veio isso? Como é que surgiu isso aí dentro da tua cabeça para implementar no escritório? Eu sempre gostei muito dessa parte de tecnologia, né, de inovação. Hoje em dia é muita inteligência artificial, mas naquela época nem não existia nada disso, né? E, e eu sempre pensei que era uma alternativa para aquelas pessoas que estavam fora, longe, encontrarem a gente. Porque quando a gente fazia os atendimentos ali, e os atendimentos ali em 2008, era mais ou menos assim. No nosso prédio lá em Santo André, né, naquela época tinha assessorista. Então era o tio dela, era o primo, era o porteiro, eram as pessoas que passavam ali na rua, que a gente falava com o porteiro, pô, indica a gente aqui e tal. E foi ali que a gente foi crescendo. Mas aquilo era muito pouco para a gente que estava começando, né? Pô, a gente precisava movimentar o negócio. E a internet ali, ela foi a solução. Naquela época, as pessoas falaram, meu, você tá louco. Inclusive, o João brinca bastante, né? Quando a gente relembra dessa época, ele fala assim, pô, eu falava que os aposentados, imaginei a gente entra na internet direito, os aposentados não estão ali, não vão aparecer, não é loucura tal. Mas eles estavam começando a entrar. E com esse começando a entrar, a gente pegava um aqui, a gente pegava um ali, e aí a gente começou a crescer e desenvolver bastante. Tem um fato bacana também daquela época, de 2009, que ajudou a gente demais, né? Eu sempre falo do sucesso do cliente, né? Desde o comecinho do escritório. E eu tenho uma frase que é bacana, que o sucesso do cliente não é só o ganhar o processo, né? O sucesso do cliente está em ele ter a certeza que ele fez a melhor escolha ao nos contratar. E isso começa hoje em dia, né? Antes, quando ele está tendo um visual ali do seu negócio, através da internet, principalmente, mas o ponto principal é no atendimento. É quando você atende esse cliente. E teve uma pessoa, o Sr. Paulo Bento, ele é uma pessoa que ele trabalhava na Volkswagen na época e foi atendido pelo Murilo. E ele ficou completamente apaixonado por aquele atendimento, por aquele suporte que o Murilo deu, por aquela honestidade de falar dos prós e dos contras na época da chamada desaposentação. A gente pode desenvolver um pouquinho falando sobre isso. Foi uma tese que a gente investiu muito. Mas ele ficou tão assim contente com aquilo, com aquele nosso escritório, ali pequenininho, uma sala todo mundo sentava junto, sabe? A gente não tinha parede, não tinha nada disso. A gente sempre muito transparente e humilde, né? No sentido de estávamos começando, era o início e tal. E ele falou assim, poxa, eu tenho um grupo dentro da Volkswagen que é o grupo de aposentados da engenharia e acabamento da Volkswagen. Naquela época, a Volkswagen tinha muito mais do que 5 mil funcionários. E ele falou assim, pô, eu quero vocês lá dentro, quero vocês falem para as pessoas tudo isso que vocês estão me falando aqui, porque é muito bom. E daí, cara, a gente conseguiu, em aproximadamente 2 anos, mais de 1.000 clientes vindos, oriundos ali desse atendimento, que é o ponto-chave aqui que eu estou querendo dizer. Uma única pessoa, ela virou ali num efeito cascata e a gente começou a atender os homens, naquela época, muitos homens da Volkswagen. E a gente foi puxando gatilhos, porque naquela época também tinha muita aposentadoria da dona de casa, por uma regra de transição do artigo 142, uma mudança da lei que teve lá atrás. Muitas donas de casa poderiam se aposentar ou estariam muito próximas de se aposentar, mas não sabiam disso. E nessa daí foram mais de 100 aposentadorias de mulheres
de funcionários da Volkswagen que a gente fez ali em 2, 3 anos, aproximadamente. Cara, que história animal, Thiago. Puta merda. Isso aí, cara, já dá uma luz, eu acho que para as pessoas que não dão o devido valor para a questão do atendimento, né? Para a questão que a gente tava falando ali da venda e tudo mais, mas o próprio atendimento é o que abre mais portas ainda e eu não tenho dinheiro para fazer marketing digital num nível estratosférico, num nível né, de grandes captações, enfim. Cara, às vezes isso já resolveria uma boa parte do teu problema. Eu imagino que tem um monte de advogado aqui ouvindo a gente agora que adoraria fazer 1.000 clientes em 2 anos, né? E aí, veja, esse é um cara que veio através do formato, construiu um modelo em cima disso. Eu acho que isso, cara, não tem como não se inspirar numa história como essa. E aí, como é que foi, assim, a construção desses canais dentro do digital para o escritório de vocês? Porque esse foi um negócio legal, vocês tinham sempre essa preocupação com um bom atendimento. E como que era em termos de desenvolvimento de canal mesmo? Vocês começaram pelo Google, imagino, né? Como você falou, pelo site. Ficou por muito tempo nisso? Quando que veio o primeiro contato, por exemplo, do Google? Como é que foi essa experiência, né, para vocês? E depois, como é que vocês foram abrindo mais canais, foram investindo em outras coisas, até o digital se tornar alguma coisa mais relevante? Porque eu imagino que teu sócio também, assim, eles aprovaram a ideia, falaram, beleza, Thiagão, vamos fazer esse negócio aí, mas todo mundo no teu pescoço a todo momento para falar assim, cara, cadê o resultado desse troço aqui, bicho? Então, como é que foi isso aí para vocês? No comecinho, lá em 2009, a gente pegou o nosso primeiro cliente. Eu não me lembro agora, ele era, salvo engano, da Bahia, tá? Ele veio pela internet. Foi mais ou menos um mês e pouco depois do site estar ali. Então a gente montou o nosso site, foi em fevereiro ali, mais ou menos fevereiro, março de 2009. E aí a gente começou a patrocinar em outubro de 2009. Porque eu já estava vendo um movimento desse tal do Google Ads, né? Naquela época, mas era muito difícil de mexer. Hoje ele tem assim, várias características, ele tem várias. É, é, ele é bem complexo de mexer como um todo, né? Se você vai para o básico, aquele simplesmente jogar um dinheiro ali, colocar uma frase e tal, pode até ser que você tenha um resultado, mas você está deixando de otimizar e ter um retorno bem maior. Mas naquela época não tinha ninguém que falava sobre esse assunto e eu fui e comecei a xeretar, e a mexer, a mexer, a mexer. Só para ter uma ideia, não tinha nem pagamento por cartão naquele começo do Google, era sempre por boleto. A gente pegava, imprimia um boleto e pagava no banco que era embaixo lá do nosso prédio. Olha que arcaico que era isso, mas é bem bacana lembrar. A gente começou a ter essa experiência, né? Investia R$ 50, R$ 60, R$ 100 naquela época. Eram valores assim relativamente consideráveis, tá? Mas começaram a trazer clientes, começaram a ter cliques, pessoas clicando de outras localidades por conta desse nosso Google Ads que a gente começou a fazer. Ele perdurou por bastante tempo, tá? Só Google, simplesmente só Google. Foi até meados de 2013, 2014, quando a gente começou a ver outros movimentos dentro de estratégia de marketing, como, por exemplo, o e-mail marketing. E aí eu sofri um outro preconceito muito grande. O aposentado não vê e-mail. Até hoje, tem um monte de advogado e pessoas em geral que falam, e-mail não traz cliente. E-mail não traz cliente. E até hoje, aqui no nosso escritório, a gente tem estratégias de funil baseado em e-mail que trazem clientes para a gente o tempo todo. Mas foi ali que a gente começou a diferenciar. A grande abertura da internet para a gente em outros canais foi em meados de 2014 para 2015, que eu contratei uma pessoa, que foi o Guilherme Viana. A gente já estava com um escritório maior, tá? A gente já estava no prédio que a gente está hoje, a gente tinha meio andar do prédio naquela época, e eu vi a necessidade de terceirizar toda aquela parte do marketing que eu estava fazendo, porque eu que ficava olhando ali o Google, as redes sociais a gente não tinha nada assim de rede social, mas eu que fazia os e-mails, eu ficava buscando as coisas e eu contratei uma pessoa que ficou com a gente durante aí uns 3 ou 4 anos e que abriu ainda mais a visão para as oportunidades que a internet tem ali dentro de um escritório previdenciário. Foi o Gui. E ali ele trouxe para a gente, por exemplo, a plataforma da RD Station. A gente tem a RD Station, para quem não sabe, é uma plataforma de
e-mail marketing, de multicanais, hoje eles têm um CRM. Não é propaganda, tá? É porque eu vou falar aqui algumas coisas que a gente usa que são boas, né? E eu comecei a usar ali a RD Station para trabalhar melhor essas estratégias de funil que a gente começou a fazer. E aí, cara, depois a gente foi para as redes sociais, para o canal do YouTube, e todas as frentes que a internet tem hoje em vários canais. Cara, muito legal, Thiago. Então, assim, é uma boa pontuação para os caras, porque hoje as pessoas ficam muito preocupadas com como tem um excesso muito grande de informação rodando pela internet. Parece que o cara tem que fazer tudo ao mesmo tempo, a todo momento, né? Então, tipo assim, putz, eu tenho que ir para o Google, eu tenho que ir para o Instagram, eu tenho que ir para o Facebook, TikTok, site, não sei o quê, senão tudo não vai funcionar. E aí, às vezes, cara, não, tipo, escolher um canal ainda hoje, por mais que, né, eu estou falando de 15 anos depois, mas ainda assim, às vezes escolher um único canal é uma decisão mais assertiva porque você tem controle sobre aquilo. Como você falou, você ficou 6 anos olhando, né, e gerenciando isso, mas era um canal só, era uma fonte só que você tinha que se preocupar principalmente para fazer gerar o resultado. Quando você tem que atirar para todo lado logo no começo, eu vejo que você vai gastar 10 vezes mais energia e como você não conhece muita coisa naquele momento, você vai perder muito tempo aprendendo várias coisas que você fica, sabe, tipo, sapeando para lá, para cá e não consegue, de fato, escalar, tracionar o negócio dentro de uma coisa com foco, né? E aí uma pergunta agora que me surgiu logo da tua fala, que você falou que o teu primeiro cliente que veio do digital foi lá da Bahia, cara. Isso é uma dor que muitos advogados aqui, clientes nossos e também pessoas que nos escutam, pontuam muito, que é essa barreira que existe de falar com alguém que é de fora do estado, é de fora da minha cidade, o cara não confia, o cara não sei o quê, e sabe, colocam esse tipo de objeção como um empecilho de vender e expandir o escritório para fora ali daquela cidade, da região onde a pessoa ali atua. Cara, como é que você enxerga isso? Porque nós estamos falando isso em 2023, cara. Você estava lá em 2008, onde tudo era mato, como você falou, era só mar cristalino. As pessoas, imagina assim, um cara da Bahia, lá em 2008, ligar para o escritório, falar com alguém de outro estado, lá de São Paulo, para fechar um negócio previdenciário, cara. Como é que foi isso para vocês? Vocês enfrentavam muito essa dificuldade? Se sim, como é que vocês fizeram, né, para passar por essas barreiras? Conta um pouquinho para a gente sobre isso aí também. Por incrível que pareça, cara, assim, a dificuldade é óbvio que ela existe. Mas a gente ali na troca, principalmente naquela época a gente falava muito por telefone, né, as ligações por telefone, a gente tentava manter o mesmo padrão do atendimento presencial. Então, a pessoa, ela via ali uma confiança, porque nos nossos atendimentos a gente sempre preza por falar a realidade, mesmo que essa realidade traga ali um ponto de dúvida para a pessoa. Mas a gente tem que ser a voz amiga dela. A gente tem que instruí-la, colocando ali o que pode acontecer, o que pode ser positivo e negativo. A pessoa, com isso, ela consegue pegar confiança em você, ela tem uma autoridade, ela cria ali em você uma autoridade. Naquela época, por telefone. Hoje em dia, principalmente por conta de muitos golpes que estão acontecendo, né, a dificuldade aumentou um pouco, por incrível que pareça, né, reverteu a situação, ficou um pouco mais difícil. E o que a gente utiliza aqui é utilizar algumas redes como estrutura do escritório, uma estrutura sólida do escritório. O que eu quero dizer? No Instagram, por exemplo, no nosso Instagram, a gente tem pouquíssimo conteúdo jurídico voltado assim para informar o direito para as pessoas. A gente utiliza a rede do Instagram como se fosse uma vitrine do que aquela pessoa está efetivamente contratando. Quem que aquela pessoa que está do outro lado da câmera está contratando? Está contratando pessoas. Então, quando a gente está vendo no Instagram da BL, por exemplo, o que você vai ver ali? Você só vai ver pessoas. No final das contas, cara, tudo é sobre pessoas. Então só vai ter o estagiário, a moça que cuida da limpeza, as meninas da recepção, os advogados, os sócios, mas são só pessoas. E as pessoas, elas entram ali para consultar e ver. E elas falam assim, pô, esse escritório realmente existe. Tem pessoas ali trabalhando. Não é uma coisa assim que eu vou contratar aqui para a internet e depois da manhã eu não vou achar mais, eles vão sumir. Então, você criar essa base é o caminho. E aí alguns advogados podem falar, poxa, mas eu sou sozinho, eu estou começando aqui agora. Pô, pega o seu Instagram e coloca ali o teu ambiente. Ah, mas puxa vida, eu estou começando agora, estou com uma mesa aqui, essa mesa é feia, essa mesa, a parede aqui não está pintada
de cortal, não tem a luz de LED, não sei o quê. Cara, no final das contas, as pessoas elas querem ver ali você, a sua essência, o teu tom de voz. Não quer ver ali que mesa que você tá ou qualquer outra coisa do tipo. Isso importa para um outro tipo de categoria, que é de vendas, de produtos e tal. Mas no serviço, é isso que caracteriza, cara. É isso que caracteriza. É aquela troca de pessoas mesmo, sabe? É a pessoa do lado, o cliente, ele ter a certeza que ele está contratando ali pessoas que são como ele, que são pessoas normais, sabe? Não é aquela barreira. Cara, total. Não tem nem o que complementar aqui, eu acho que isso já foi uma puta aula pra galera desse direcionamento específico, né? Cara, agora sim, pra gente encerrar esse assunto do digital hoje e a gente entrar depois nesse tópico mais do direito previdenciário, de como isso é operacionalizado dentro do escritório, cara, quais hoje são os canais do digital que mais geram clientes aí para a BL? É só o digital mesmo, assim, ou o digital hoje representa uma boa parte, mais ou menos, já representou mais, já representou menos? Qual que é o tamanho hoje da representatividade, né, do digital como um canal de venda, como um todo, daí falando dos conteúdos que vocês têm, do YouTube, como você falou, das redes sociais, enfim. Qual é o impacto disso hoje no negócio, né, no escritório? Você acha que hoje diminuiu, aumentou? Como é que tá? Hoje o principal canal de aquisição de clientes, né, vem pelo Google, Facebook, e aí eu coloco o YouTube como uma grande alavanca nos últimos meses, tá? O YouTube tem se tornado para a gente o, esse canal de mostrar o nosso dia, mais do que o Instagram, por incrível que pareça. Porque a gente começou a fazer lives ali recorrente, e aí o público fica na expectativa daquela live. Isso é muito bacana, né? E quando a gente atrasa ou eventualmente acaba não acontecendo, eles reclamam. Pô, fiquei esperando e você não estava ali. Pô, o que aconteceu? Tal. Então, toda essa construção foi muito bacana. Mas assim, hoje YouTube e Google e Facebook são nossos principais canais. Por incrível que pareça, a gente está com 90% das nossas aquisições de clientes de forma online. Tá? Hoje a gente tem 7 escritórios que são escritórios físicos, né? Em algumas cidades do estado de São Paulo e no sul de Minas. E 10% dos nossos atendimentos são fisicamente nessas localidades. 90% dos nossos clientes vêm de forma remota. Um ponto que eu acho importantíssimo colocar é muito legal ter o cliente da Bahia, ter o cliente de Manaus. Hoje nós temos clientes em todos os estados do Brasil e a gente fez um mapeamento e temos clientes em 25 países diferentes que, através da internet, contrataram a gente para tocar um processo aqui no Brasil. Isso é muito bacana, tal. Mas, pô, para quem está começando, eu costumo recomendar olhar pro lado, olhar ao seu redor. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Há um tempo atrás, eu recebi uma indicação. A gente tem muitos parceiros, né? Tem muitos parceiros advogados de outras áreas que mandam casos para a gente, né? E eu recebi uma indicação de um parceiro de Santo André, indicando um cliente possível ação do teto buraco negro. Que é uma baita de uma revisão, valores assim excelentes, tal, muito bom. E aí eu fui atender esse cliente lá em Santo André. Sabe onde esse cara morava? Assim, hoje a gente está no 8º andar do prédio onde a gente está há 14 anos, né? Ele mora, na realidade, atrás, no prédio de trás. A janela da minha sala lá em Santo André dava praticamente com o apartamento dele. E ele nunca tinha ouvido falar na ABL Advogados. Isso me trouxe um alerta, assim, cara, muito forte. E, poxa, o cara tá a menos de 100 metros aqui do nosso negócio e ele nunca ouviu falar na gente. E isso me fez não recuar no investimento, mas otimizar o investimento para o nosso raio de atuação. Eu falei, pô, peraí, vamos voltar e olhar aqui o nosso bairro. Vamos esgotar o patrocínio aqui no nosso bairro. Pô, esgotou o nosso bairro? Vamos esgotar a nossa cidade. Pô, esgotar é uma palavra errada para se falar, né? Mas vamos fazer aqui na nossa cidade. Pô, a cidade já está precisando de mais criativos, tá? Vamos expandir para o estado. E aí depois a gente vai para fora.
que é o que eu costumo ver as pessoas fazendo de forma contrária, que é o que a gente fazia, né? O ego bate bastante, né? Ah, eu quero ter clientes no Rio de Janeiro. Ah, eu quero ter clientes no Goiás, no Mato Grosso. Pô, cara, e o teu vizinho? E o teu bairro? O pessoal do teu bairro? Você tá deixando essa carta aí na mesa, cara. Pô, vamos usar ela. Total. Cara, total, tem até uma história engraçada. A gente gravou um podcast, eu não lembro exatamente com quem era, mas essa história ficou marcada para mim, porque ele falou que na época, isso era 2010 do escritório dele, uma das maiores fontes de captação dele foi a associação de bairro da casa dele. Ele conhecia o cara lá, que era tipo, não sei se era líder que fala, enfim, mas o cara daquelas associações de bairro, ele era parceiro dele, e ele falou: Ó, cara, tô começando meu escritório agora, e era previdenciário também, então as pessoas podem se aposentar comigo e tal. Cara, dali ele começou a ver um canal gigantesco de gente vindo, tudo do bairro dele, assim, vizinho, pessoas que conheciam ele, mas não sabia que às vezes ele era advogado e nem que ele atuava especificamente com aquele tipo de demanda. E aí foi ali que ele começou a desenvolver para depois ir para o digital, né? Mas, cara, isso é uma coisa que reforça muito essa visão, porque às vezes o cara quer abraçar o mundo, né? Já quer chegar com uma visão de, não, vamos fazer tudo isso aqui e tal. E às vezes, assim, cara, assim, a pessoa que trabalha do lado do teu escritório, da tua sala, é um potencial cliente para você não está enxergando esse cara, você não está se preocupando em aparecer primeiro para esse cara, né, e começar a gastar borracha primeiro onde é a pista de casa, né, para depois a gente jogar fora e começar a ganhar o jogo fora, até para limitar aquela dificuldade, né, de barreiras, de, enfim, local e tudo mais. Mas interessantíssimo, cara. Bom, para a gente partir aqui para um segundo bloco, Tiagão, e falando agora de fato das questões envolvendo aí o direito previdenciário e tudo mais, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que vai fazer muito sentido, até porque você já trouxe alguns exemplos disso, que é assim, cara, desde 2008 para cá, a gente tem muitas mudanças legislativas, muitas mudanças envolvendo principalmente aposentadoria, próprias, enfim, revisões e tudo mais que foram surgindo ao longo de todo esse tempo. E assim, eu imagino que, cara, você deve ter mais do que você possa contar de contatos com aquelas teses, né? Aquelas coisas que surgiam ali como uma puta oportunidade, às vezes no momento, você viu ali, você fala, cara, acho que isso aqui pode dar bom. E algumas que, cara, não deram nada, né? Algumas coisas que acabaram não indo para frente, e outras, como a revisão da vida toda, né? Que vocês comentaram, que inclusive o escritório foca muito fortemente dentro disso, que vocês apostaram naquilo e falaram, cara, vamos para isso aqui. Como é que você lida, cara? Como é que você enxerga essas teses? Para vocês, o que isso representa? Assim, tipo, cara, como é que vocês fazem uma análise para falar, bicho, acho que isso aqui vale a pena dedicar energia, tempo e começar algum tipo de estratégia aqui para fomentar isso? E outros falam, cara, isso aqui deixa para lá. Como é que é esse racional? Legal. Cara, ó, para começar, assim, a gente montou o nosso escritório lá em 2008 para defender uma tese que era chamada desaposentação. O João trabalhava naquele escritório que fazia muito dessa desaposentação e foi aí que ele falou, poxa, vamos começar a fazer também. E aí a gente fez durante muitos anos a ação de desaposentação, até que em 2016 ela foi derrubada, foi em outubro de 2016, pelo STF, julgando a desaposentação de forma assim, desfavorável. Nós não estávamos atuando lá no STF, mas nós estávamos participando ali do ativo, das pessoas que estavam lutando para aquela ação. E a gente viu que algumas coisas precisavam ser feitas de uma forma diferente quando uma grande ação chega lá no STF. Mas voltando um pouquinho, já vou falar sobre isso, voltando um pouquinho sobre outras ações, né? Por que a gente vai para uma tese ou não? Eu vejo o direito previdenciário, com essa história de 15 anos que eu já tenho, como ciclos. E são nesses ciclos que a gente tem que aproveitar os momentos, tá? O nosso ciclo começou com a desaposentação. Então, a gente conseguiu estruturar o nosso negócio rapidamente com esses ciclos. E aí, com esses ciclos, a gente foi pegando ações que são recorrentes, como as concessões de aposentadoria do dono de casa, que eu comentei, como aposentadorias especial, que sempre tem bastante lá na região nossa do ABC Paulista. E aí a gente fomos tendo outros ciclos. Eu vou fazer uma linha do tempo aqui na minha cabeça, só para ter uma ideia, mas o próximo ciclo que a gente passou depois do começo da desaposentação foi o regime próprio da Previdência do Estado de São Paulo, que lá em 2010 para 2011, o Estado de São Paulo cortou da noite para o dia mais de 8 mil benefícios. 8 mil benefícios sendo cortados da noite para o dia sem direito de defesa. Olha que mar gigantesco de atuação. Então a gente virou a bandeira do escritório ali, parte dela, e fomos atuar nessas ações, que inclusive estamos colhendo os frutos
agora, dessa atuação lá de 2010. Depois disso, a gente viu em 2011 o STF julgar a revisão do teto, maio de 2011, totalmente favorável para os aposentados. Eu sempre costumo falar desse momento, porque na revisão do teto, né, eu peguei aquela decisão, era uma decisão que tinha mais de 80 páginas. Você lia, não entendia nada daquilo tal, e a gente conseguiu meio que esmiuçar e entender os detalhes daquela ação. E aí a gente já estava, em 2011, com uma carteira de clientes grande, vindas da Volkswagen, né? Eu falei o seguinte, cara, a gente já tem um sistema jurídico, que na época era o CP Pro, vamos mapear, vamos rastrear quem tem direito à revisão do teto. E aí eu passei alguns dias e noites olhando caso a caso dentro do nosso sistema e localizamos olha só, localizamos 113 ações do teto em 2011, do teto 1, tá? Mas 113 ações do teto 1, a gente já saiu de cara, assim. Esse é um assunto bacana para comentar, porque ainda hoje eu vejo muitos advogados que não têm o registro dos atendimentos, não tem a documentação da pessoa no CRM. E aí acaba deixando na mesa essas oportunidades. Mas falando aqui na linha do tempo, né, para a gente não se perder, teve lá o teto em 2011, depois teve um pouco ainda de RSM, teve também a revisão do artigo 29, que foi dos benefícios por incapacidade. E aí passou um tempo sem ter muita coisa, entrou a reforma da Previdência, que foi um baita de uma oportunidade boa, porque muita gente queria se aposentar, estava com medo e tal. Depois veio agora a revisão da vida toda. O que eu quis dizer trazendo essa linha do tempo, né? São ciclos que a gente pega dentro do direito previdenciário, que são esses ciclos são oportunidades, cara, que fazem com que qualquer negócio decole em um curto espaço de tempo. E aí, aqueles escritórios que têm essa percepção e consigam pegar outras raízes dentro do direito previdenciário, que são ações que sempre vão acontecer, conseguem se estabilizar de uma forma muito positiva. A revisão da vida toda, que é uma atuação do nosso escritório lá no STF, representando o IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários, né? Para mim, a maior revisão da história do direito previdenciário. Melhor dizendo, a revisão da vida toda é a maior revisão de todo o judiciário brasileiro em todos os sentidos. O governo, Victor, alega mais de 400 bilhões de reais em impacto econômico. A gente provou no processo que é mentira isso. A gente provou através de um parecer econômico que a gente apresentou para os ministros. Mas, mesmo assim, tem um impacto bastante significativo. São 3 milhões de pessoas com a possibilidade de ter o direito a melhorar o benefício. Olha que oportunidade. E a oportunidade não é só para quem atua com a vida toda como nós estamos atuando. É para o mercado previdenciário num todo. Porque o tempo todo os jornais trazendo essa informação. E aí a pessoa vê aquilo e fala, pô, minha aposentadoria está defasada. Às vezes não tem direito à vida toda, tem direito a outro assunto. E vai lá e procura o advogado previdenciário que está atento e consegue canalizar para um outro atendimento ou uma outra situação. Bom. Cara, animal. Assim, história, meu Deus, isso aqui é muito rico isso, porque se a gente fosse transcrever isso ainda mais simples, é tipo assim, cara, primeira coisa é a questão do equilíbrio, né? Então, assim, tem as teses e dá pra gente depois entrar em como a gente faz essas determinadas escolhas, mas como você falou, o arroz com feijão, ele sempre vai estar ali e é importante você estar prevendo ele, né? As ações padrões, aquelas que são recorrentes, vamos dizer assim, aquelas que sempre vão ter, sempre vão existir, é importante ainda ter mais do mesmo, para que isso te dê uma segurança de você fazer uma aposta numa tese, ou enfim, numa situação um pouquinho mais, vamos dizer, arriscada, em termos operacionais juridicamente, né? Então, acho que isso é bem legal já de trazer para a galera. E assim, por exemplo, falando da revisão da vida toda, que tomou a proporção que hoje, né, a gente está falando aqui, como que você enxergava isso para se antecipar? Qual que era o critério? Porque tanto a revisão do artigo 29, vários outros que você citou aqui, cara, chegou a tomar proporção midiática, né? Então saía no Fantástico, saía não sei aonde, nos jornais, se falava muito sobre isso,
o que fomentava aquela onda gigantesca para a galera surfar. Mas veja, é natural que isso já tá no hype. Então, tipo, putz, quando saiu no jornal, significa que já tem um monte de gente em cima daquilo. Como que vocês faziam ou fazem até para antecipar isso? Existe algum indicador? Como você falou, aquele primeiro vocês fizeram análise e levantaram lá 100 e poucos, já do que era cliente de vocês, né? Então, assim, isso já é, pô, pelo amor de Deus, né, cara? Ter um CRM, eu diria que é o mínimo para que você tenha acesso a esse tipo de dado. Mas como é que vocês faziam e fazem, né? Tipo, para vocês terem essa antecipação? Ah, cara, eu olho para número de processo, eu olho para isso e também para, sei lá, a região, o potencial do impacto. Como é que vocês têm essa genialidade ou é mais feeling mesmo nesse sentido de falar, cara, eu acho que aqui estou sentindo no fundo do meu coração que vai dar bom? Não, é basicamente assim, cara. A gente sempre tenta buscar estar atento às novidades. Só para você ter uma ideia, eu já fiz mais de 6 pós-graduação em Direito Previdenciário. Não tenho diploma em nenhuma delas, mas eu estou ali presente. O João Badária, o meu sócio, acho que ele fez umas 8, talvez até 10. Ele está em todos os lugares, em todos os congressos, conversando com diversos advogados. Então a gente sempre está ali antenado às situações. Só para você ter uma ideia, a revisão da vida toda, nossas primeiras ações começaram em 2015. 2015 para 2016 são ali nossas primeiras revisões da vida toda que a gente tem no escritório. Obviamente, começou a ter uma proporção maior quando a gente foi acompanhando ali o judiciário e vendo que as decisões começaram a ser melhores, né? E foi o boom quando a gente, em 2019, 2020, a gente recebeu o contato do EPREV pedindo para a gente representar os aposentados ali em todo o Brasil, o Instituto. Aí a gente bateu no peito e falou assim, não, a gente já viu como uma ação não deve ser tratada numa instância superior como num STF, que foi no caso da desaposentação. E a gente assumiu isso, um compromisso de vida. A gente deu um all-in na revisão da vida toda. O que é um all-in? A gente ia fazer de tudo para conseguir essa vitória. E a gente percebeu que uma vitória no STF, por exemplo, de uma grande tese, ela não é só aquilo que a gente vê no julgamento ou na sustentação oral. Muito pelo contrário, a maioria das vezes ali o voto já está até pronto. Aquilo assim é só a cereja do bolo de tudo que já aconteceu antes. E para a gente conseguir e ganhar uma grande tese, foram diversas pequenas conquistas, né? Pequenas conquistas que a gente foi tendo ali no STF para se tornar essa grande vitória. Só para ter uma ideia, um exemplo que é grande, bem marcante, né? Quando estava tendo o julgamento da revisão da vida toda, o primeiro julgamento, lá ainda no plenário virtual, o João ele fez a sustentação oral e aí estava empatado em 5-5. E o ministro Alexandre de Moraes ia dar o voto de Minerva. E a gente estava percebendo, até pelos bastidores e tudo mais, que ele iria ser contrário. E aí o João levantou uma questão de ordem e falou, pelo amor de Deus, não vota, não vota. E essa questão de ordem repercutiu assim no Brasil de uma forma surreal. Por quê? O meio jurídico alegou que aquela atitude foi o que causaria a perda da revisão da vida toda lá no STF. Mas a gente viu, na época da desaposentação, que o não fazer aquilo que iria levar à perda, assim como aconteceu na desaposentação. E aí, o que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes pegou o processo, pediu vista para analisar os pontos ali que a gente trouxe, e aí ele deu a decisão dele totalmente a favor dos aposentados e ainda citou o nosso escritório e 3 clientes que a gente já tinha ganhado a revisão da vida toda, né? Mesmo sem ter tido a decisão, eram casos individuais. Ele trouxe ali na decisão e trouxe os exemplos de cálculo desses casos que foram feitos pela ABL Calc. Cara, isso foi uma baita de uma vitória, né, para o todo na revisão da vida toda. Mas foram pequenos atos. Aí depois a gente conseguiu pautar o julgamento quando o Murilo foi despachar com a ministra Rosa Weber. O ministro Alexandre de Moraes citou a gente em outras 2 decisões por conta de diversos despachos. O parecer econômico, que a gente está com um tempinho aqui, deixa eu só falar rapidinho, porque isso é muito bacana para a comunidade do direito previdenciário, né? O parecer econômico que nós contratamos
e aí é um parecer que foi feito por economistas, advogados, e demonstra a realidade dos números. Sabe o que a gente fez? A gente imprimiu uma centena de cópias e nós entregamos não só para os ministros no despacho, para todos os assessores deles. Todo mundo tinha que ter conhecimento daquilo. Então, a nossa estratégia ali foi atacar sempre de bazuca. Não era só ir lá despachar com o ministro ou com o chefe de gabinete. É na base. É na base que a gente despacha. Sabe? Porque é a base que vai construindo e vai subindo ali dentro do gabinete a intenção de julgar favorável. E aí foi com isso que o próprio ministro Gilmar Mendes, que foi contrário à revisão da vida toda, no voto dele, se você pegar lá para ver no julgamento presencial, que foi o segundo julgamento, ele faz uma ressalva. Ele vota contra, mas ele aponta que o INSS, ele fala, se equivoca dos dados apresentados, tá? Ou seja, o INSS mentiu. E foi através de uma prova que a gente trouxe, num parecer que a gente contratou e que a gente apresentou ali para a base. E aí, falando um pouquinho de clientes, tem indicações de todos os lugares, inclusive do próprio judiciário. As pessoas do fórum indicam nosso escritório para fazer a revisão da fatura para parente, por exemplo. É uma coisa muito louca. Cara, animal. É muito legal ver esse tipo de trajetória, porque isso traz alguns pontos que a gente pode transparecer para aquilo que é padrão, não só necessariamente para as teses, né? Então, por exemplo, isso que eu peguei aqui do que você falou foi, cara, o que fez a diferença, além de tudo que você já colocou aqui da base, enfim, da estratégia mesmo, foi cálculo. Né? Então, assim, ter o cálculo como uma forma de você evidenciar aquilo, né? É uma prova que você coloca e acaba sendo incontestável. Eu acho que isso é animal. Fala um pouquinho, cara, como que surgiu esse insight, por exemplo, da BL Calc, né? Porque, veja, muitos advogados previdenciários hoje talvez não dão a devida importância para fazer um cálculo bem feito, para juntar isso num processo dos mais simples possíveis que seja. Mas o que isso impacta de fato e por que vocês escolheram também, vamos dizer assim, desviar um pouquinho do escritório e passar a desenvolver uma ferramenta de cálculo? Conta um pouquinho dessa história, porque eu acho que isso faz muito sentido, tanto que complementa isso que você falou, né? E também abre para um monte de outras coisas que a gente pode ir trazendo aqui. A resposta principal é para crescimento, cara. Crescimento é o que justificou a criação da ABL Calc. Mas só para entender, vamos voltar de novo aqui um pouquinho na história, porque vai fazer muito sentido, né? Assim como vocês que estão assistindo a gente aqui, se você é um advogado autônomo, se você já tem ali uma sociedade, se você já tem uma equipe, com certeza você já passou por isso. No começo do escritório, a gente fazia o atendimento, a gente fazia o cálculo, a gente fazia as análises, as iniciais, distribuição, controle de prazos e tudo. E o que acontece quando uma pessoa faz tudo? Ela não faz nada direito. Nada, 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 nada. Por quê? Se eu estou focado ali em fazer cálculo, eu não vou conseguir cuidar do marketing do escritório. Se eu estou focado ali em fazer prazo, eu não estou conseguindo atender clientes. E foi aí que eu comecei a separar o escritório, a setorizar o escritório. Hoje a BL é 100% setorizada, como se fosse uma linha de produção, uma fábrica mesmo. Cada grupo faz determinado ato dentro de determinado serviço, determinado processo. E eu percebi que o principal gap era a parte de cálculo, porque o cálculo ele era muito difícil. E na maioria das vezes era eu quem fazia o cálculo. Na época da desaposentação, por exemplo, o cálculo, grande parte dele era feito na mão, no papel. Eu guardo vários que eu tenho até hoje, que eu fiz naquela época até hoje, cara, era muito bacana. E o que acontecia quando eu ficava lá fazendo um cálculo? Perdia tempo. Eu perdia tempo, eu gastava um tempo enorme fazendo um cálculo, e era um tempo que eu poderia estar fazendo um negócio, fechando um outro cliente, buscando mais casos e tudo mais. E aí que entrou uma pessoa para trabalhar no escritório, o Giovanni Magalhães, ele é de Joanópolis, ele entrou na época como estagiário, e ele começou a, de pouco em pouco, trabalhar ali comigo nessa parte de cálculo. E ele se tornou, hoje, no Brasil, a
maior referência em cálculos previdenciários que tem. Mas, ainda voltando, eu sempre gosto de jogar assim, né? De já ir falando, mas voltando aqui um pouquinho nessa história, né? O Gi, ele começou a fazer os cálculos no escritório. E isso tirou esse peso de mim e de mais 2 pessoas que estavam fazendo ali o cálculo comigo. E aí eu comecei a atender. A partir do momento que o Giovanni começou a desenvolver essa linha de cálculo e de análise previdenciária, a gente montou esse setor, a gente conseguiu otimizar essa linha de produção dentro do escritório de uma forma muito significativa. Qual que é o resultado disso? A gente consegue fazer muito mais. O que eu quero dizer? É que a Belicalc, que depois se tornou a Belicalc, né, ela passou a ser um facilitador para o escritório. O que é esse facilitador? Quando eu atendia um caso, eu pegava aquela pasta e entregava para o Giovanni e falava, Gi, análise e cálculo. Ele já vinha com a resposta e a gente já fechava o contrato. Ou se o contrato já estava fechado, a gente já distribuía a ação. Essa é a ideia de você ter ou uma empresa terceirizada, ou uma empresa dentro do seu negócio, ou você contratar um sistema. Um ponto que eu sempre falo assim, em contratar um sistema, é que você ainda vai ficar naquele manual de fazer o input de dados dentro do sistema. E o que acontece? Novamente, você está perdendo tempo. Qual que é a recomendação que eu falo para os advogados como experiência aqui? E que vai doer bastante, porque doeu em mim também. É que você deve delegar as funções e criar setores dentro do seu escritório. Cara, isso vai fazer uma diferença no seu negócio gigantesca. A gente sempre veio numa crescente dentro da BL, sempre de passo por passo, sabe? Eu nunca gostei de crescer tanto assim, eu sempre fui indo nessa linha. E quando a gente instituiu a ABL Calc, a gente foi um pouquinho mais, a gente foi além e com uma forma segura, sem gerar dor de cabeça, sem gerar problema para o nosso negócio. Então, hoje, a ABL Calc ela serve para outros escritórios, né? Porque a gente tem muitos amigos que lá em 2017, 2018, pediam para fazer alguns cálculos, porque o Gi já estava muito avançado, né? E a gente resolveu jogar no mercado. E o mercado aceitou assim de uma forma super positiva. Hoje nós temos mais de 150 escritórios que todos os meses contratam a Belicalc para fazer justamente esse serviço de análises e cálculos. Então, o advogado pega ali os dados do cliente, a documentação, entrega para a Belicalc entrega o laudo, tudo pronto, e a pessoa vai e distribui o processo. Cara, animal. A gente fala muito aqui também sobre essa necessidade, né? A gente estava até falando nos bastidores ali, do advogado se posicionar cada vez mais como profissional, né? Profissionalização daquilo que é ser advogado e ter um escritório de advocacia. Porque muita gente abre um escritório como... Era das antigas isso aí, né? A prática jurídica, né? Um escritório de prática jurídica. Um negócio que eu tô lá para ser um operador do direito. Então, tipo assim, um cara que é autônomo, um cara que é sozinho, não tem problema ser sozinho. Mas a gente sempre bate nessa tecla que você tem que o tempo todo buscar por maneiras de fazer com que o teu trabalho seja mais eficiente. E isso só acontece com 2 tipos de facilitador, como você trouxe aqui. Ou são as pessoas, que é alguém que vai fazer isso para você, uma pessoa bem treinada, ou são os sistemas, né? As ferramentas, a tecnologia como uma facilitadora também, para que você não precise fazer o cálculo, porque às vezes você também, por exemplo, as próprias peças hoje elas podem ser parcialmente, né, otimizadas ali por uma inteligência artificial. Então hoje tem muita facilidade para que você economize um caminhão de tempo que lá em 2008 com certeza não existia, né? Então eu acho que fica um aprendizado gigantesco para a galera quando a gente fala sobre isso, porque, cara, sem isso não existe crescimento, né? Sem uma facilitação, até pode existir, mas assim, cara, é coisa de tipo 15, 20, 30 anos para você chegar num patamar que se você tivesse isso desde o início, puta, eu curtaria com certeza pelo menos metade do caminho, né? Isso é muito legal. Cara, eu acho que um ponto que eu queria trazer aqui, para a gente também já depois ir caminhando para uma reta final, que eu acho que é o que falta para a gente fechar esse papo com chave de ouro, é falar daí sim sobre vendas. Como que começou isso lá no escritório? Tipo assim, era alguém que vendia, como você falou, vocês se dividiam dessa forma? Quando que existiu, ou se existe hoje, um time, alguém focado só para vender? Como é que
é esse setor hoje aí do teu escritório? Quais são aí, enfim, as ferramentas que vocês usam para conseguir vender muito, enfim, quebrar as barreiras de região e conseguir vender, como você falou, para 26 países diferentes, né? No começo do escritório, eu que fazia todos os atendimentos, porque eu que ficava ali fisicamente no escritório lá em Santo André, né? Depois de alguns meses, o Murilo ele saiu da prefeitura e ele assumiu os atendimentos, e aí eu fui para uma parte mais dos cálculos, das iniciais, das distribuições, etc. E aí depois eu voltei para a parte do atendimento quando eu comecei a criar os setores dentro do escritório, porque aí eu fui tirando o peso do operacional do negócio. Hoje, no escritório, nós temos 20 pessoas que ficam no atendimento, que é a nossa equipe de relacionamento, que eu chamo. Dessas 20 pessoas, 7 são no pré-atendimento e 13 são no atendimento, que é o fechamento do deal, o fechamento dos negócios, dos contratos aqui no escritório. O que acontece? Por que você tem tanta gente assim, né? As pessoas devem estar perguntando, né? É porque hoje a gente tem já um posicionamento consolidado, a gente tem toda campanhas de ads rolando, a gente tem muito um SEO bem forte dentro do previdenciário, que traz muitos leads orgânicos e tudo mais, e a gente recebe quase 200 leads todos os dias. Todos os dias vem esse mundaréu de gente batendo na nossa porta. E o pré-atendimento, ele serve para fazer um filtro dessas pessoas, para ver aquelas que têm um indício de direito ou aquelas pessoas que, infelizmente, não servem para os pilares de atuação do escritório, que é um ponto importantíssimo para quem quer se posicionar. Aqui dentro da BL, nós temos 5 pilares de atuação dentro do direito previdenciário. Se chegar uma pessoa querendo fazer uma ação fora desses pilares, a gente fala não. Não. Aí o pessoal fala, pô, Thiago, o cara quer fazer um inventário milionário com vocês. Cara, infelizmente a gente não vai conseguir fazer porque a gente tem uma estrutura montada. A nossa equipe de pré-atendimento não vai saber lidar com isso, a nossa equipe de atendimento também não, e a nossa equipe do jurídico muito menos. Então, descartamos. Por maior loucura que possa ser isso, a gente descarta. Mas não é loucura quando a gente passa a ver todo o nosso processo e o nosso processo de vendas, né, e o nosso processo de produção do escritório. Mas hoje, só para responder, a gente tem 20 pessoas que ficam nessa linha de frente. E só é possível a gente controlar isso porque a gente tem um CRM. Muita gente não vai ter a menor ideia do que significa isso, mas coloca aí depois no Google para estudar mais, para ver um pouquinho mais, porque vai fazer uma diferença enorme no seu escritório. Um CRM, ele é um sistema que vai te auxiliar a você vender. Numa palavra bem simples, numa situação bem simples para fazer uma compreensão, eu tenho convicção que você já recebeu, você que está assistindo a gente, já recebeu uma pessoa ali no seu WhatsApp querendo fazer algum tipo de serviço, você fez ali uma resposta para ela rapidamente, e aí foi fazer outra coisa, e aí esqueceu, e aí essa pessoa falou, ô doutor, você não quer pegar essa causa? Não, ô doutor, você não sei o quê, tal. O que o CRM vai fazer? Ele vai organizar para você numa tela como que você deve agir com cada possível cliente que bata na sua porta. Vai criar ali um fluxo de atendimento. Aqui no nosso tem o pré-atendimento, tem a qualificação, depois tem o pré-atendimento, depois tem o atendimento, dentro do atendimento tem algumas etapas, e aí cada caso, cada escritório vai ter um desenho dele. Mas vale muito a pena você pesquisar e entender o que é o tal do CRM. Boa. Cara, se a gente puder só estourar um pouquinho o tempo aqui, eu quero fazer uma pergunta que eu acho que vai trazer um pouco de clareza para a galera, porque tem muita gente que provavelmente está nesse momento agora, você já passou desse momento, mas quando eu fizer essa pergunta, acho que vai identificar com muita gente. Quando você foi lá e contratou a primeira pessoa para te ajudar no teu comercial, para dividir um pouco dessas questões ali do escritório, cara, qual foi o racional que você olhou e falou, cara, esse é o momento para eu contratar alguém para fazer isso aqui para mim? Falando do comercial, mas isso também pode reverberar para outras áreas, quando que é o momento de contratar um estagiário e tal, mas, cara, qual que foi assim putz, é por isso que eu vou fazer isso aqui, cara. Eu tô contratando um cara agora porque esse é o momento que eu tava para fazer com que isso fizesse sentido, justificar nessa decisão. Naquela época, como nós éramos em 3 sócios, né, a gente já se ajudava.
Um ia fazendo o outro e tudo mais. Só que eu acho que o ponto-chave foi quando a gente começou a ter dificuldade com o cliente e a gente precisava prospectar, precisava correr atrás de cliente. E aí a gente precisou terceirizar internamente, né, criando os setores, para que a gente pudesse ter paz e tranquilidade para poder fazer negócio. O advogado, ele tem muito medo da palavra venda, mesmo tendo que vender e o negócio seja, qualquer tipo de negócio ser uma venda, né? Mas a cultura do advogado é quando falar a palavra venda, dá um passo para trás. Mas, poxa, como que você vai sustentar o seu escritório? Como que você vai crescer se você não está vendendo? E você só vai conseguir vender e vender com qualidade a partir do momento em que você tiver tranquilidade de que a estrutura do seu escritório está sendo feita, está sendo tocada de uma forma segura. Os parâmetros que você colocar, por exemplo, mas que está sendo feito. Cara, hoje a gente está com aproximadamente quase 10 mil processos ativos. Eu não tenho uma única dor de cabeça com prazo. Não tenho nenhuma preocupação com prazo. Por quê? Porque eu tenho uma equipe que tem uma líder, né, que é a Camila, que está com a gente desde 2010, mas ela tem uma equipe ali estruturada que toca esses processos e nunca perderam um prazo. A gente fica sabendo de um prazo ou outro quando sai um caso interessante, eles mandam ali para a gente, um caso bacana, um caso que a gente está esperando, ou então tem uma questão ali que é totalmente diferente. Pô, a gente faz uma reunião de conselho ali e decide sobre qual caminho seguir. Mas, poxa, o principal problema do advogado, e aí tem advogado com burnout, tem advogado que, puxa, briga em casa, leva um problema para a família. Qual é? É o prazo. É ficar ali, fica pensando naquilo. Aí, não atende cliente, não consegue investir, não consegue trabalhar marketing, não consegue cuidar do negócio e, no final das contas, o prazo foi feito ali de qualquer jeito ou sem ter tanto... poderia ter sido feito por uma outra pessoa, por exemplo. E aí o cara não cresce. Fato. Boa, Tiagão. Cara, agora tá explicado então porque o cara tá 15 anos no mercado e parece que não mudou de fisionomia, não cresceu um fio de cabelo branco na cabeça desse cara. O cara não perdeu um prazo até hoje, pô. Aí é tranquilo, né? Aí o cara tem uma serenidade diferente até na fala. Não, cara, é uma tranquilidade enorme, cara. Assim, eu confio plenamente em todos os setores do escritório. E essa confiança, ela obviamente foi construída ao longo dos anos, né? É uma coisa que chega bastante para a gente aqui, batem na nossa porta, né? Escritório, advogados de todo o Brasil falam: eu quero abrir uma filial da BL em Manaus, em tal lugar e tal. Cara, a gente não abre. Sabe por que a gente não abre? Porque esses nossos escritórios que a gente tem, alguns têm sociedade. A gente só abre com pessoas que são de dentro da nossa casa. Por quê? Um grande diferencial que eu enxergo como sendo da BL aqui é que a gente investe pesado no treinamento e na educação da nossa equipe. Todo mundo faz pós-graduação, qualquer curso que tiver, o pessoal vai fazer e tudo mais. E isso vai gerando e criando uma cultura de dono, de sócio. Então, outro dia eu vi uma pessoa lá do escritório falando com um cliente que queria desconto porque saiu a aposentadoria dele, não sei o quê, e a pessoa que estava defendendo ali, cara, ela não tinha obrigação de fazer o que ela fez para trazer a grana ali para o escritório, mas ela fez aquilo natural. E isso, cara, é uma cultura que a gente criou ali dentro da BL que não tem preço. É muito valioso. E aí é uma recomendação que eu dou para os advogados que estiver assistindo aí. Tem muito advogado que deixa de investir nas pessoas. E como eu falei no comecinho desse podcast, as pessoas as pessoas fazem a diferença no seu negócio. Elas vão fazer a diferença no seu negócio. Invista nelas. Tire esse pensamento de, eu vou investir, eles vão sair, eles vão não sei o quê. Cara, se sair, bem, você investe em outras, o ciclo gira, o negócio anda, e eu tenho convicção que no resultado final vai ser a melhor escolha que você fez. E eu falo isso porque foi a escolha que a gente fez aqui. Sempre que a gente investiu, o retorno vem em várias vezes. Cara, animal, Tiagão, animal. Cara, acho que foi uma puta aula aqui pra galera.
Conta aí pro pessoal como é que eles fazem agora para te encontrar, né? Como é que eles fazem aí para, pô, eu quero seguir o Thiago, tem conteúdo, onde é que eu vejo mais sobre ABL, onde é que eu vejo mais sobre, vejo um pouco mais o que esses caras estão fazendo aí, como é que são os canais aí principais que o pessoal consegue te encontrar? Pô, legal, cara. O meu Instagram é @thiagoluquim, com TH, e Luquim é Luchin, de navio mudo no final. O Instagram do escritório é o ABL_advogados e o YouTube ABL_advogados. E o site do escritório, para quem quiser conhecer, é o abladvogados.com. Boa, nós vamos deixar todos esses links aqui na descrição, tá? Tiagão, quero te agradecer demais aí pelo tempo, pela puta aula que você deu aqui pra galera. Quero desejar muito sucesso pro teu escritório, porque, cara, assim, já é muito bem sucedido, mas eu tenho certeza que ainda tem muito mais a enfrentar, tem muitos desafios aí pela frente, a revisão da vida toda tá aí, vocês estão em cima dessa briga, com certeza vocês vão trazer essa vitória para casa, mas assim, quero desejar de verdade muito sucesso, vocês têm uma história animal, uma trajetória gigantesca, estou muito feliz de ter realizado esse episódio aqui com você de verdade, e cara, mais uma vez, obrigado pelo convite e espero que a galera tenha gostado aí também dessa aula da mesma maneira que eu gostei aqui. Pô, eu que agradeço o convite, Victor, tamo junto, cara, obrigado aí, obrigado para todo mundo que tá assistindo a gente. Se precisar, a gente puder ajudar, a gente está sempre à disposição aí para trocar informação. Eu gosto muito disso aqui que a gente fez, cara. Obrigado aí pelo convite. Valeu, Tiagão. Bom, se você não segue a gente, né, se você está acompanhando aqui esse episódio pelo YouTube, pelo Spotify e ainda não conhecia o nosso episódio, chegou agora de paraquedas, considera se inscrever ou seguir a gente no Spotify, porque episódios como esse são recorrentes, toda semana a gente tenta trazer um conteúdo tão bom e tão rico quanto esse aqui. E a ideia é que a gente sempre traga novidades, informações para você que está aí no meio do direito, tá? Se você não conhece a TreeMind, nosso site também é treemind.com.br, tem o nosso Instagram, treemind_tech. Também postamos bastante coisa segmentada por lá. Então dá um confere que você não vai se arrepender. Gente, é isso. Tiagão, obrigado mais uma vez. Um excelente almoço para você. Tamo junto. Um abraço.